irmãos, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 3. Foi me dado um tema, né? Sobre as promessas de Deus. Em cima do tema, eu coloquei outro tema. E o tema que eu coloquei é Deus de promessas. Capítulo de número 3, versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente, esta te ferirá a cabeça e lhes ferirá o calcanhar. Amém? Somente até aqui, pode fechar sua Bíblia, mas abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, quando eu começo a mergulhar na aventura que é esse livro, o qual vem trazer repletas palavras aos nossos corações, e muitas palavras a gente não vai conseguir entender ou compreender, porque se trata do começo, do princípio, do início de todas as coisas. E eu vejo que Deus, primeiramente, Ele não tinha promessas para a raça humana, até porque o povo, até porque o homem vivia bem com o seu Criador, até porque o homem não tinha errado perante o seu Criador. E nesta noite, você está diante do Criador, que é Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o momento do louvor é ótimo, é o momento em que nós, criatura, se expressamos ao nosso Criador. Mas o momento da palavra é um momento especial, é onde nós que somos criaturas se sentamos e escutamos o Criador bradar aos nossos corações. E Ele está dizendo essa noite: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você pode ter entrado aqui cansado, ferido, machucado, mas nessa noite Deus está dizendo: você pode ter chegado aqui até sem promessa, mas as promessas que eu coloquei na tua vida ainda vai acontecer. Quando você sair desse portão até o lado de fora, você vai se lembrar daquela profecia que você recebeu, vai se lembrar daquela bênção que você recebeu. E quando Deus fala algo para mim, para a tua vida, tem que acontecer nas nossas vidas. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, eu vejo agora o homem errando perante a Deus, eu vejo agora a mulher errando perante a Deus. E agora que eles caíram, Deus vai começar a criar promessas para a raça humana. Eu olho Deus olhando para os três que estavam ali, e agora Deus vai resolver dar um castigo para eles. É Deus olhando para o homem e dizendo: homem, maldita é a terra por causa de ti. A partir de hoje trabalhará e comerá do fruto do seu suor. É Deus olhando para a mulher dizendo assim: mulher, a partir de hoje será multiplicada as dores do teu parto. É Deus olhando para a serpente dizendo assim: ei, maldito és tu, a partir de hoje rastejará e comerá do pó da terra. É Deus olhando para quem estava dentro da serpente, o diabo, dizendo: ei, você pode ter enganado a mulher, mas se prepara, porque daqui uns tempos vai vir esse vencerá o céu, vai vir a terra, mas a palavra dele não há de passar, e ele pisará na tua cabeça, Satanás. E esse é Jesus de Nazaré, o qual está aqui nessa noite. Escuta, agora Deus, com a primeira profecia messiânica, anuncia a vinda do Messias, Jesus Cristo. Agora eu olho na Bíblia Sagrada que Deus começa a distribuir promessas para seres humanos, como eu, como você, como nós. Eu olho a minha Bíblia Sagrada e eu vejo um homem que não viu, mas que ouviu as promessas de Deus. Uma bela noite, estava deitado ele em sua cama, quando uma voz ecoa no seu ouvido e diz assim: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele vai em direção à voz que escutou. Você teria essa fé? Escutar uma voz no meio da noite e obedecer o que aquela voz falou contigo? Abraão teve.
É por isso que é conhecido como o pai da fé. E agora, ele começa a ter intimidade com Deus. E uma bela noite, Deus diz assim: Abraão, sai de dentro da tenda, vai para o meio da rua. Aqui estou. Agora olha para o céu. Ele começa a olhar para o céu. Ele diz assim: agora começa a contar as estrelas. Abraão começa: 1, 2, 3, 4. Deus, eu não consigo mais. E Deus lá de cima brada: assim será a tua descendência, assim será a tua geração, porque eu te farei grande, diz o Senhor. E Deus está dizendo aqui: se for possível, Deus ele vai fazer algo grande acontecer na tua geração. A tua família que ainda não conheceu Jesus verdadeiramente, se prepara, porque vai conhecer Jesus. Aquela pessoa que tem dado trabalho, que você está lutando, que você está pelejando para trazer para a obra, muitas das vezes você não consegue com seu esforço, mas Deus está dizendo: a batalha que você não consegue ganhar, eu vou na frente e ganho por você. A adversidade que muitas das vezes te para, Deus está dizendo: eu vou quebrar a adversidade no meio. A barreira que foi posta para poder te parar, para impedir da bênção chegar, Deus está dizendo: eu ainda sou Deus que derruba a muralha, eu ainda sou Deus que derruba gigante, eu ainda sou Deus que faz o impossível acontecer. Quem está entendendo isso aqui? Deus ainda é o Deus do impossível. Eu não sei qual é a situação, mas Deus está dizendo nessa noite: eu faço o impossível acontecer dentro do teu lar, eu faço o impossível acontecer dentro da tua casa, eu faço o impossível acontecer dentro da tua igreja. E Deus está dizendo nessa noite: eu vou alcançar ele, eu vou alcançar ela, eu vou ao encontro daquele que está dando trabalho mesmo, eu vou ao encontro daquele que está no mundo das drogas, eu vou ao encontro daquele que está na prostituição, eu vou ao encontro dele, diz o Senhor. Quem é que recebe isso aqui? Deus ele vai entrar com uma unção, mas a unção diferente, é uma unção de salvação. E Deus está dizendo: as promessas que eu fiz para ti, Satanás não vai parar. Por quê? Porque pode se levantar 11.000 demônios contra a tua vida, é 1.000 caindo de um lado, 10.000 caindo de outro, mas você não vai ser atingido. Vale um grito de glória a Deus aí. Pois bem, agora Abraão recebe uma promessa de Deus: te farei grande e tua descendência será enorme. E Deus levanta o patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó, e Deus começou a trabalhar na vida deles. Agora eu vejo um homem diferente na Bíblia Sagrada, que ele não ouve a promessa, ele vê a promessa de Deus. Você entende isso aqui? Muitas das vezes Deus ele vai fazer você ouvir a promessa, muitas das vezes Deus vai fazer você ver a promessa antes de se cumprir. É José. Uma bela noite José está dormindo, quando de repente ele tem um sonho. Está no campo colhendo trigo, quando de repente eles montam os faixes de trigo. Quando de repente o faixe de trigo de José sobe, o faixe de trigo dos seus irmãos também sobe. O problema é que quando os faixes estão lá em cima, os faixes de trigo do seu irmão começam a se curvar diante do faixe de trigo dele. É José tendo um sonho, e agora ele está vendo o sol e a lua, 11 estrelas se curvando diante dele. E Deus está dizendo assim: eu posso até te mostrar a promessa. E Deus está dizendo assim: mas eu não vou te mostrar o processo. Porque ele viu a promessa, mas ele não viu sendo jogado dentro de um poço. Ele não viu chegando na casa de Faraó. Ele não viu a prisão que estava ao aguardar. Ele não viu os seus irmãos trair. Ele não viu o processo acontecer, mas ele viu as promessas. Muitas das vezes você tem visto a promessa e não está entendendo o processo que está passando na tua vida. E Deus está dizendo essa noite: aguenta o processo, que é para eu te colocar na vitória.
Aguenta o processo, que é para eu te colocar sobre as bênçãos. Aguenta o processo, que é para eu poder fazer a mocidade crescer. Aguenta o processo, para Deus poder abrir mais congregação. Aguenta o processo, que é para Deus poder te exaltar. Aguenta o processo, que é para quem te viu lá embaixo, olhar você lá em cima. Porque eu costumo dizer, a vida é uma roda gigante. Hoje você está lá embaixo, é apontado, é criticado, mas a roda gigante de Jesus Cristo na tua vida, ela vai ter que girar, e quem te viu lá embaixo vai ter que te olhar lá em cima. Agora, Deus é um Deus que trabalha com promessas. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus trabalha com promessas. Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Você que não tem promessa, meu irmão, Deus, ele vai entrar com promessa na tua vida. Não sei se você está buscando ou se você está deixando de buscar, mas quando Deus coloca uma promessa, Ele cumpre. E mesmo que esteja morto, reviverá. Veja um homem da Bíblia Sagrada com o nome de Lázaro, e Deus dá uma promessa para ele. O problema é que a morte chega, mas quando a morte chega, sendo que tem uma promessa na vida dele, a palavra vai me dizer, mesmo que esteja morto, reviver. Então olha para o teu irmão e diga assim: viverá. E é Jesus escutando que seu amigo estava morto. Aí a Bíblia vai dizer assim: Jesus chorou. Interessante, né? Me fiz essa pergunta: por que Jesus chorou? Se Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar para a glória de Deus. Eu me fiz essa pergunta quando eu estava estudando. Por que Jesus chorou? Ali era o lado humano de Jesus. E o lado humano de Jesus tinha emoções como eu e você tem. O lado humano de Jesus ficava alegre, sorria, se estressava. Muitas das vezes falava grosso com o discípulo. Eu lembro uma vez, o próprio Jesus pregando para uma multidão. A multidão acompanhando Jesus. Jesus olhando agora para uma multidão que estava a ouvir. E Jesus percebe que a multidão está ali por causa do milagre, da cura. E Jesus olha para aquela multidão e diz assim: eu não vou pregar. Por que o Senhor não vai pregar? Porque a multidão só está aqui pelaquilo que eu posso lhe oferecer. Aí Pedro se levanta e diz assim: mas Senhor, é uma multidão, assim eu tenho que dar pelo menos uma palavra para eles. Jesus: pois bem, eu vou dar uma palavra. Aí Jesus começa a pregar uma palavra tão dura, mas tão dura, que a multidão começou a ir embora. E no final, quando a multidão foi embora, só ficou 12. E Jesus vira para os 12 já estressado e diz assim: vocês não vão embora também não? É quando Pedro dá um passo para frente e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É só Deus que tem a palavra verdadeira. Quem está entendendo isso aqui pode até olhar no YouTube, pode até olhar nas redes sociais, mas a palavra verdadeira está nas tuas mãos. Ainda é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora ele escuta com o lado humano. Aí Jesus chora, vai até Lázaro. E quando Jesus chega até Lázaro, a tumba está trancada. Há uma comitiva de pessoas que não vão acreditar naquele ato que eles vão fazer. É um olhando para o outro dizendo assim: eu não acredito. É um olhando para o outro dizendo assim: mas que vergonha. É um olhando para o outro dizendo: eles vão fazer isso. Porque até então tocar em alguém que já estava morto era proibido. Até então a lei ainda vigava naquele tempo. Mas Jesus, quando chegou naquele lugar, a primeira coisa que Jesus olhou e disse: removam uma pedra. Quando Jesus diz removam uma pedra, é porque o milagre vai acontecer. E muitas das vezes deixamos pedras no nosso caminho, e as pedras, elas impedem do milagre acontecer na minha e na tua vida. Eu não sei qual é a pedra que está impedindo do teu milagre chegar, mas Deus está dizendo: está na hora de você remover a pedra. Está na hora de você tirar a adversidade que está no teu caminho. Está na hora de você tirar a barreira. Por quê? Porque para o milagre acontecer na tua vida, para as promessas de Deus chegar na tua vida, você vai ter que tirar a
pedra do teu coração. E eu conheço um Deus que Ele é especialista nisso. Ele pega um homem que tem um coração de pedra e transforma o coração de pedra do homem num coração de carne. Esse Deus é aquele Deus que pega uma pessoa anonimato e coloca a pessoa para sentar na mesa do rei. Esse Deus é aquele Deus que pega aquela pessoa que ninguém dá nada por ele e diz assim: está na hora de você se levantar, não como um perdedor, mas como um vencedor. Aí a palavra vai me dizer: vocês são mais do que vencedores. Eu quero saber se tem vencedor aqui. Eu quero saber se tem vencedor aqui. Pois não deixa a promessa de Deus se apagar na tua vida. Agora Jesus olha para a sepultura. Removam a pedra. Lázaro, sai para fora, Lázaro. De repente aquele corpo que estava morto, o sangue volta a circular nas suas aveias. Sua pele já tem que voltar ao estado normal. Os seus olhos já tem que voltar ao estado que estava antes. O coração que estava parado tem que voltar a bater e bombear o sangue. Porque quem está falando é Deus. E quando Deus fala, tem que acontecer. E Deus está dizendo: ainda que esteja morto, reviverá. Quer uma notícia? Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir na tua vida. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir no teu ministério. Você não vai morrer enquanto Deus ele não entrar na tua casa, salvar essa pessoa que você está orando, salvar essa pessoa que você está guerreando. Por quê? Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Eu olho na Bíblia Sagrada uma mulher que Deus depositou uma promessa na vida dela. E agora essa mulher samaritana estava tirando água para beber. Enquanto aquela mulher tirava água para beber, Jesus chega. E quando Jesus chega, algo diferente tem que acontecer. É Jesus olhando para aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me água para beber. Aquela mulher começa a discutir com Jesus acerca, porque eram povos diferentes. Mas naquela discussão, o lado divino que eu falei vai agora entrar em ação. E Jesus agora não vai conversar com ela com o seu lado humano, vai conversar com ela com o seu lado divino. Jesus chegou com o lado humano e disse assim: ei, dá-me água para beber, porque o lado humano precisa de água para se sustentar. Mas quando Jesus chega no lado divino para aquela mulher, ele começa a olhar e a dizer assim: ah, mulher, mas na verdade se você soubesse quem sou eu, não era eu que estava a te pedir água, era você que me impediria água, e eu te mostraria uma água que é diferente, porque a água que você tem aí, logo logo você vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te oferecer é uma água diferente, é uma água nova. Eu não sei se você já provou da água que Jesus Cristo tem a oferecer para ti, mas quem prova da água, meu amigo, vicia. Nem para desviar a pessoa presta mais, porque quando a pessoa pensa em desviar, Deus usa alguém e vai buscar a pessoa. E Deus está dizendo: pensou em sair da igreja por quê? Deus está dizendo: pensou em largar os pontos por quê? Pensou em sair da batalha por quê? Deus ele não te chamou para você ser um covarde. Está na hora de voltar para o exército de Jesus Cristo. Aqui é o quartel general, aqui é o lugar onde você vai ter as suas armas trocadas, suas feridas curadas e receber um armamento pesado, porque o seu inimigo não está aqui dentro, o seu maior inimigo está lá fora e ele está de olho em você. Ele não liga para o relógio que você tem, ele não liga se você tem dinheiro no bolso, ele não liga para o carro importado do ano que você tem, ele só liga se você tem Deus no coração, se você tem o Espírito Santo caminhando contigo. Aí ele treme na base, porque operando Deus, quem impedirá? Aquela mulher se torna agora uma missionária e vai fazer as promessas de Deus na vida dela acontecer. Há vários personagens que perante a Bíblia Sagrada tiveram as promessas de Deus realizadas. Eu vejo um homem que era cego, não via as promessas de Deus, mas ele escutou falar que Jesus estava passando. E esse homem, conhecido como Bartimeu, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele não via, mas clamava. Não sei se você está clamando, não sei se você está orando, não sei como é que está a tua vida perante a Deus, mas Deus está dizendo: você que parou de clamar, você que parou de orar, como é que eu vou entrar no propósito que você está me pedindo? Como é que eu vou entrar no problema que você está querendo a solução? Porque crente que não ora é água parada, e água parada não vem, não vai. Deus, ele quer você como uma cachoeira, que a água não para de transbordar. E Deus está tocando em pessoas aqui nessa noite, que há muito tempo não oravam, que há muito tempo não clamavam, e Deus está falando com essas pessoas, dizendo assim: está na hora de voltar a orar, está na hora de voltar a ler, está na hora de fazer aquilo que você fazia antes, porque para adorar a Deus, antigamente era fácil, mas hoje em dia, eu quero ver você adorar. Por que eu digo isso? Porque o diabo, ele sabe muito bem trabalhar, e eu aplico isso aqui para os jovens. Há vários meios de entretenimento no século 21. Antigamente os crentes de verdade só tinham 3 lugares para ir. Eles só iam para a escola, trabalho e casa. Somente. Hoje em dia, você viaja o mundo dentro da sua casa, por meio das redes sociais. Antigamente, né, os crentes eram proibidos de ter televisão dentro de casa. Não sei se os irmãos aqui chegaram nessa época. Os crentes eram proibidos. Hoje nós temos televisão no púlpito das igrejas. Antigamente eram proibidas muitas coisas, e hoje em dia já foram liberadas. Mas tudo tem a ordem e a decência. E Deus está tocando contigo e está dizendo assim: ei, está na hora de voltar aos primórdios. Está na hora de você deixar o celular de canto, você jovem. E está na hora de aprender a fazer missão. Está na hora de deixar a internet. Está na hora de deixar isso e aquilo. E Deus está dizendo: está na hora de você tirar da sua vida tudo aquilo que está a te impedir de você alcançar uma vida de intimidade com Deus. Porque Deus, ele só dá promessa para aqueles que têm intimidade. E eu vejo Pedro recebendo uma promessa de Deus. Por que Pedro recebia uma promessa de Deus? Porque Pedro tinha intimidade com Deus. E é Deus olhando para Pedro e dizendo assim: ei Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Olha para o teu irmão e diga assim: não é o mundo. Diga mais forte: não é o mundo, não é a adversidade, não é o deserto que vai parar a adoração da igreja. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Estou encerrando. Ele ouviu falar que Jesus estava a passar. Quantos por aí estão no mundo precisando ouvir uma palavra? E eu costumo dizer, disse na doutrina de quinta-feira: saiba dar a palavra correta para essas pessoas que estão precisando. Porque a mesma palavra que tem um poder de levantar é a mesma palavra que tem um poder de derrubar. E eu disse: aprenda a dar uma palavra com uma base na Bíblia. Porque se não for perante a Bíblia, não serve de nada. Não adianta vir com palavras motivacionais. Não adianta vir com palavra de sentimentalismo. Que você vai chorar, vai sentir alguma coisa na hora, mas é algo que vem em paz. A palavra verdadeira é aquela que vem e fica guardado no coração. E Deus, ele diz: pode até passar o céu, pode até passar a terra, mas o que eu falei que vai acontecer, tem que acontecer. Por quê? Porque é a palavra que transforma, é a palavra que salva, é a palavra que faz o impossível acontecer. Eu não sei por quê que muitas das vezes deixamos a palavra de lado e se apegamos mais a louvores, se apegamos mais
a sentimentalismo, se apegamos mais a conselho. E no livro de Salmo, capítulo 1, diz: bem-aventurado aqueles que não ouvem os conselhos dos ímpios. E eu vejo isso, muitos jovens recebendo o conselho dos ímpios e esquecendo de olhar para os conselhos da liderança, do pastor, da pastora, e muitas das vezes recebe o conselho errado dos ímpios, e no final é triste. Mas Deus está dizendo: está na hora de ter uma mudança, está na hora de ter uma reviravolta. E a reviravolta só vai acontecer quando você se apegar na palavra. No livro de Isaías, capítulo de número 23, versículo 29, vai estar escrito: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como um martelo que despedaça a rocha. Então é a palavra de Deus, que tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, que junto formam os 66 livros desse cânon bíblico. Eu quero te dizer, a palavra é que vai te salvar, a palavra é que vai te transformar, a palavra é que vai te libertar. Ainda é através da palavra de Deus, ainda é através da igreja que você congrega, do lugar onde você está, ainda é a palavra. Eu quero saber quem é que tem promessa aqui. Deus está dizendo: através da palavra eu vou fazer a promessa se cumprir, através da palavra eu vou fazer a bênção chegar, através da palavra o impossível vai acontecer, através da palavra o milagre vai chegar dentro do teu lar, através da palavra eu vou trazer a libertação para a tua casa. Através da palavra, Deus está dizendo: o deserto vai passar, a adversidade vai passar, e Deus ele está falando um hino de vitória você irá cantar. Quem vai cantar um hino de vitória aqui? Eu posso ouvir mais um grito de glória a Deus. É a palavra. E eu sempre bato isso quando a gente vai lá para a igreja. Eu sempre digo: meus irmãos, sempre quando você for dar uma palavra, ou você dá perante a Bíblia, ou você não dá. Porque não adianta você falar, e eu costumo isso dizer para a minha vida. Não adianta você chegar na tribuna e dizer assim: eu fiz isso, fiz aquilo, fui isso, fui aquilo. Não, meus irmãos, é a palavra. Não perca o seu tempo, muitas das vezes, falando do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, porque isso é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E operando Deus, ninguém pode impedir. A geração nova está aí, e essa geração tem que ser preparada pelo Espírito Santo, porque é uma geração que vai ter que enfrentar desafio maior do que a geração anterior. E Deus está levantando homens e mulheres preparados para poder guiar essa nova geração. E se você faz parte dessa nova geração, não deixa a mídia te corromper, não deixa o mundo te corromper, não deixa o diabo te corromper, mas se apega na palavra, porque se você se apegar na palavra, Deus ele vai se apegar em você. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Deus ele tem promessa para a tua vida, mas para Deus cumprir as promessas dele na tua vida, você vai ter que se posicionar como um cristão verdadeiro, como alguém com fé, como alguém que tem esperança, como alguém que tem amor. Por quê? Porque se você não tiver essas três, você não pode prosseguir. Então tenha fé, tenha esperança, tenha amor, que as promessas de Deus na tua vida há de se cumprir. Amém, meus irmãos? Aqui eu encerro minha oportunidade dizendo para os irmãos: não desista do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Um abraço a todos os irmãos e irmãs que vieram comigo, ao conjunto, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar poderosamente. E um abraço em nome de Jesus do nosso ministério, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, e a todos os irmãos que fazem parte dessa congregação. Jesus ama cada um de vocês. Amém?